Olá, meus irmãos, minhas queridas irmãs, povo de todo o Brasil, povo escolhido por Deus, sacerdotes santos, vocês que estão em algum lugar desse lindo país, em algum lugar, onde quer que você esteja, eu desejo a você a paz do Senhor Jesus Cristo, que as bondosas mãos do Senhor alcance você onde você estiver agora, que as bênçãos do Senhor alcance a tua casa, toda a sua família, para a glória de Deus. Eu convido a você para nós estarmos nesta manhã compartilhando a palavra de Deus, pois eu entro aqui com a grande responsabilidade de estar falando da palavra daquele que tudo pode. Quando nós falamos da palavra de Deus, logo nós precisamos ter a responsabilidade de falar de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo com a responsabilidade, com um objetivo único e exclusivo, que foi de nos salvar, de nos libertar. Meus irmãos queridos, nós vamos falar de um assunto primordial, um assunto que é interessantíssimo para nós entendermos e compreendermos a maneira que a palavra de Deus ela está nos explicando. O texto que nós lemos aqui, Jesus dizendo, aleluia, para as pessoas daquela época, ele disse: pois os filhos os libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas pessoas, queridos irmãos, acreditam que são livres porque pode escolher ir e vir. Ele pode decidir por seus próprios caminhos. No entanto, Jesus está nos ensinando que existe uma escravidão profunda, aleluia, aonde as pessoas elas são acorrentadas, estão escravizadas pelo pecado, pelo medo, pela culpa, pela mentira. Louvado seja Deus. E isso, todos nós, seres humanos, vivíamos no pecado. Todos nós, todo ser humano pecou, disse a Bíblia. Não teve um na terra, não tem um santo na terra que nunca pecou, irmão. Todos nós pecamos. Mas nós precisamos entender o que Jesus está falando aqui. Esta grande escravidão que escraviza as pessoas. As pessoas elas ficam presas, elas não têm condições de se libertar por si só, por mais que querem, por mais que elas sejam religiosas, que elas vão à igreja, mas se elas não entregar a Cristo, confessando como seu único, suficiente Salvador da tua vida, e crer no seu coração, confessando com a tua boca, essas pessoas nunca vão ser livres. Em João 8, Jesus está falando com pessoas religiosas, pessoas que se consideravam livres por serem descendentes de Abraão, aleluia. Ainda assim, ele afirma que somente o Filho pode conceder a verdadeira liberdade. Isso nos mostra, queridos irmãos, que a liberdade não é herança, não é uma posição religiosa, um esforço humano, é um presente concedido somente por Cristo Jesus. Então, a partir do momento quando eu confesso a Jesus, quando eu aceito como Senhor, único e suficiente Salvador, somente Jesus Cristo possa me dar essa liberdade. Então, a liberdade que Jesus está oferecendo para a humanidade não é apenas para o futuro, aleluia, mas também para o presente. É diário, é constante. Ele nos liberta da culpa, do passado que nos acusa, das prisões emocionais e espirituais que tentam nos dominar diariamente. Quando Jesus está falando que o Filho liberta, a libertação aqui é completa, ela é real, ela é duradoura, ela é diária. Então eu chego aqui com a palavra de Deus, eu sei que falar desta forma
é muito difícil, mas eu preciso, querido e amado irmão, não deixar que eu seja dominado pela emoção, mas que eu possa estar, aleluia, seguro pelo poder da palavra. Esta palavra viva, esta palavra que vai nos libertar diariamente. Então, trazendo aqui uma aplicação para os nossos dias, nós precisamos examinar se há alguma área da nossa vida que ainda precisa ser liberta. Porque tem muita gente presa no passado, pessoas que não conseguem se libertar por, aleluia, de modo algum. Lembra-se, não é a força própria que vai te libertar, não. É o relacionamento que você vai ter com Cristo. A partir do momento que você vai tendo um relacionamento, aleluia, com Cristo, Ele vai te libertando. Viva hoje como alguém que foi liberto, não como alguém que ainda está preso no passado. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, estar o tempo todo buscando a presença de Deus, orando o Senhor Jesus, para que, na verdade, nós possamos alcançar essa libertação. Aleluia, pedindo a Deus que Ele pode nos libertar de tudo que ainda tenta nos prender, de pecados, dos medos, da culpa, da mentira. Nós precisamos viver a verdadeira liberdade que só vem de Jesus. Não tem outro meio, irmão. Não tem como a gente se libertar de uma outra forma. Só Jesus pode libertar você. Só Jesus pode salvar a tua vida. Então, isso depende de mim e de você. Isso é uma decisão, é a atitude que nós precisamos tomar. Porque a salvação só se dá em Cristo Jesus. Não existe outro meio, outro modo, outra fórmula. Não, é só Jesus. Então, quando nós falamos do poder da palavra, que é o Evangelho, trazendo aqui meios para que você entenda que esta palavra não é minha, não é do autor, aleluia, não é do escritor, na verdade, aleluia, que escreveu, ela é de Deus. Essa palavra é inspirada, essa palavra é revelada, ela está sendo falada nesta manhã para trazer para você, aleluia, uma mensagem que vai libertar você por completo, te dando, aleluia, louvado seja Deus, um meio para você entrar pela porta que é Jesus e passar a andar no caminho que também é Jesus. Aí aonde você conhece a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a mensagem do Evangelho. Só dá para ter vida, vida em abundância, quando você é completamente liberta em Cristo Jesus. Aleluia! Então, nós seres humanos, nós precisamos experimentar profundamente essa liberdade de Cristo em nossas vidas. Aleluia! Então eu quero falar com você agora desta forma, desse jeito, desse modo, porque o meu compromisso aqui é com a verdade, é com a palavra de Deus. Eu não quero aqui trazer para você algo que vai te emocionar, não, é algo que vai fazer com que você pensa, aleluia, examine a si mesmo, aleluia, para que a palavra de Deus vai penetrar para dentro do meu e do teu coração, fazer com que eu e você vamos, de uma vez por toda, renunciar ao pecado. E só dá para renunciar ao pecado através da verdade que é a palavra de Deus. E Jesus é essa verdade que liberta. Não há outro meio, querido. Em Atos Apóstolos 4:12, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele expressou dizendo: em nenhum outro há, nem debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus, irmão, não existe outro. É só Jesus Cristo.
Você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa se entregar de corpo, alma e espírito por completo a Deus. Só assim você é liberto. Só assim você vai, aleluia, louvado seja Deus, receber a mensagem salvadora do Evangelho. É Jesus quem quebra essas cadeias que ainda prende muita gente no passado, na religião, onde pessoas escravizadas, que elas não conseguem ter um encontro com Deus, devido, aleluia, elas estão completamente cega espiritualmente, que não conseguem enxergar a verdade, porque elas estão presas num passado escuro, aonde não tem luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, quando você aceita Jesus, ele vai te iluminar, porque ele é a luz. Ele é a luz que resplandece no meio das trevas. Quando Jesus abre a nossa mente, que nós passamos a enxergar através da luz, que é a verdade, é a palavra de Deus, não tem como mais, irmão, nós ficarmos presos no passado. Porque Jesus Cristo, ele veio para nos fazer novas criaturas. E novas criaturas em Cristo. Só assim, nós, ao partirmos dessa terra, quando chegar a hora de nós descermos à sepultura, nós estamos garantidos a nossa vida está em Deus. É Ele que vai nos levar para o céu. Não é eu e você que vai para o céu. É Ele que vai nos levar, porque você vai através de Cristo Jesus. Você não vai sozinho. Ah, não, eu morri, eu vou para o céu. Ô, rapaz, eu fui para o céu, olha. Não, se você não estiver em Cristo, quem é que vai te levar? Só há um que pode levar, que é Jesus. E se você não estiver nele, se eu e você não estivermos nele, como que a gente vai para o céu? Não existe outra saída, irmão, ele é o caminho. Ou você vai para o céu, ou você não vai para o céu, você vai para outro lugar. E só dá para ir para o céu em Jesus. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a fonte. Não existe outro meio, irmão. Eu poderia estar falando aqui de várias coisas. Eu poderia estar falando aqui de vários nomes. Nomes importantíssimos, como Abraão, como Moisés, como Maria, como Paulo, como José, como o apóstolo Pedro. Quanto tantos outros nomes importantes que a Bíblia fala. Mas nenhum deles pode me levar para o céu. Jesus disse, Paulo falou isso, não foi Jesus, foi o próprio Paulo, disse, se pregar um outro evangelho, considera como anátema, mentiroso, porque o verdadeiro evangelho está em Cristo. Não existe outro, irmão. Não existe outro meio. Não adianta você for em alguma igreja, aonde lá você vai ser conduzido a fazer de uma outra forma, através de oferta, através de, de doações. Você pode estar até mesmo emocionado pela razão e pela forma como as pessoas estão falando, mas o verdadeiro evangelho só se encontra na verdade, que é a palavra de Deus. E a verdade, irmão, vai fazer eu e você recuar, examinar, aleluia, repudiar o pecado, a mentira, o engano. É rejeitar, é renunciar. E quando eu falo aqui de renúncia, não é renunciar ao mundo aí fora, não. É renunciar esse velho homem aqui, ó, essa carne. Renunciar é me dar condição de andar com Cristo, de ter um relacionamento sincero com Deus. E só dá para ter relacionamento sincero com Deus quando eu me renuncio. Eu abro mão do mundo, eu abro mão das coisas que me cercam para andar com Cristo, exclusivamente com Cristo. Só assim, querido, eu vou te amar de verdade. Só assim eu vou amar pela justiça. Não é mais pela lei, é pela justiça que nós amamos. Porque quando eu amo pela justiça,
Eu vou olhar na tua cara e não vou aceitar a mentira, o erro, eu não vou aceitar o engano, eu não vou aceitar a aparência do pecado, porque eu te amo. E eu vou pregar a verdade como ela é, para fazer com que você e eu, nós nos dobramos, nós nos descemos, nós nos humilhamos aos pés de Cristo, para que Ele nos levante perante Deus, para que eu e você sejamos restaurados, salvos, libertos completamente para a glória de Deus. Essa é a verdade, esse é o Evangelho. Jesus, ele estava falando ali com os judeus, louvado seja Deus. Ele estava dizendo que estas coisas, falando ali de muitas coisas, e a Bíblia diz que muitos creram nele. Jesus dizia, pois, para os judeus que criam nele, se vós, olha o que a Bíblia vai dizer, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres, sereis meus discípulos. Aí ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes, olha o que os judeus vai falar para ele. Olha que os judeus daquela época vai falar para ele. Respondeu-lhes, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como diz tu, sereis livre. Agora imagine comigo, será que não existe pessoas também assim? Não, nós cremos, é no fulano de tal, nós cremos, é naquela fulana de tal, nós cremos, aleluia, nós nascemos assim, vamos morrer assim. Olha o que os judeus estavam falando para Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Ele estava falando assim, olha, respondeu, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como diz tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha isso que Jesus está falando. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele fala assim, ó que Jesus vai responder para eles. Bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Jesus está falando aqui para os judeus, irmão. Jesus está falando aqui para homens conhecedores da palavra de Deus. E eles estavam ali, aleluia, dizendo que era filho de Abraão, que era descendente de Abraão, aleluia, e não acreditando na verdade que Jesus Cristo veio para libertar. A Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 8, eu quero ler junto com vocês, porque eu com a Bíblia aberta, eu não vou errar, louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim, para você, isso é muito importantíssimo que a gente vai entender. Ele fala assim, ó, a respeito de João, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não a conheceu. Olha o que Jesus vai testemunhar agora. Veio para o que era seu. Veio para quem? Para os judeus. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas aí no 12 ele disse, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram. No nome de quem? Os que crerem em Jesus. Ainda existe muitas pessoas no passado, vivendo na idolatria, vivendo na religião dos pais. Ah não, meu pai era assim, meu pai morreu nessa religião, minha mãe também, meus tios também. Então você vai ficar condenado pelo fato dos seus pais, dos seus parentes viverem no errado. Você não pode, em hipótese alguma da tua vida, irmão, porque o meu pai não vai me salvar, minha mãe não vai me salvar, meus parentes não vai me salvar, amigo não vai me salvar, só Jesus. É eu que tenho que renunciar, é eu que tenho que tomar uma decisão. Eu sei da onde o meu Deus, o meu Senhor, me tirou para que hoje eu pudesse estar aqui falando a verdade para você. Eu sei da onde eu vim, irmão. Eu era atolado dos pés à cabeça.
num lamaçal de lodo horrível, envolvido num monte de coisa ruim, assim como você, quem sabe. Mas um dia eu encontrei com Jesus. Ou na verdade foi Jesus que encontrou comigo, foi porque foi ele que foi me buscar lá. Como ele está te buscando nesse dia. Ele está te libertando nesse dia. Ele está colocando uma porta aberta bem aí na sua frente e dizendo: se você entrar por mim, você vai achar a salvação. Você vai achar a liberdade. Você vai achar, aleluia, a vida eterna. Você vai passar a andar no caminho, porque ele é o caminho, ele é a fonte, ele é a vida. Ele é essa verdade que eu estou falando para você. Eu não sei o que está passando na tua vida, mas o meu Deus te conhece. Eu estou falando com alguém aqui, especificamente para alguém. Esta palavra, ela vai penetrar no fundo do teu coração e vai resgatar a tua alma que está em aflição, que está angustiada, que não consegue perdoar, que não consegue liberar perdão. Deus quer te salvar. E só há um caminho. E eu quero liberar esse caminho para você hoje. Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse em João 14,6, olha o que está escrito lá. João 14,6. Ele disse assim, olha, o que a palavra de Deus é coisa linda. É maravilhosa, irmão. Quando a gente está na palavra, louvado seja Deus. Ele disse assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tem visto. Porque Jesus está falando, se vocês me vê a mim, vê o Pai. Se vocês conhecem o Pai, também conhecem a mim. Tem gente falando aí, eu também sou filho de Deus. Você não é filho de Deus. Só é filho de Deus quem aceita Jesus, quem aceita o Filho, quem aceita o Filho primogênito. Não é unigênito, é primogênito. É da matéria original. Ele saiu da essência. Ele não veio da terra como eu e você vê. Ele veio de cima. Ele é o Filho. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem tem a mim, tem o Pai. Ele disse, quem não tem a mim, que é ele, Jesus, também não tem o Pai. Então, como diz tu, que é filho de Deus? Só existe os filhos de Deus, os que nasceram em Cristo Jesus. Nasceu da água e do Espírito. Nasceu de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E do Espírito. Amém? Ficou claro? Estou sendo claro para você? Eu estou falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém. Você precisa urgentemente tomar uma decisão na tua vida. Jesus, nesse dia, me fez eu parar aqui para falar com uma família. Jesus já falou com vocês há muito tempo, ele vem falando. Se vocês não tomar uma decisão, o sangue desse que está pregando aqui, aleluia, está livre, porque eu estou falando diretamente com alguém, no poder da palavra. Hoje é dia de salvação. E ele diz assim, ó que Paulo vai falar para o prisioneiro, em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Ele falou, e fala ainda hoje, aleluia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é só você não, é você e sua casa. Fique na paz, Deus abençoe. O que tinha que falar foi até aqui. Amém e glória a Deus. Fique na paz, Deus te abençoe. Um bom domingo a todos. Passa esse vídeo para mais pessoas, porque eu creio que muitas vidas vai ser alcançada para a glória de Deus. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, no nome de Jesus, amém.